Está aqui? Amém. Aleluia. Se a tua fé testifica, eu creio. Amém. Vamos colocar de pé. Aleluia. Ele pode ser tocado, né? Pela tua necessidade. Vamos cantar Sublime Graça enquanto o pastor se aproxima. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Graças a Deus, boa tarde a todos em nome de Jesus. O Senhor continue abençoando a igreja. Nós vamos aproveitar e ler a palavra do Senhor enquanto estamos em pé. No livro de Juízes, capítulo 16. Graças a Deus. Aleluia. Vamos todos colocar em pé, em reverência à palavra, a menos que não possa mesmo. Mas se pode, tem saúde, vamos reverenciar a leitura da palavra. Amém. Capítulo 16, no versículo 6. Aleluia. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Vamos orar. Deus amado, estamos diante de um texto muito sobressaliente, que nos traz uma meditação real para nós em nossos dias, tanto como indivíduo, como a igreja num todo. Agora, Pai, queremos lhe pedir a graça para que nós possamos ouvir tua voz. Desde já te pedimos para perdoar nossas iniquidades, nossos erros, as nossas fraquezas, e o Senhor possa fortalecer nossos pontos fracos. O Senhor possa nos dar também libertação em todas as áreas da nossa vida, e o Espírito do Senhor possa nos ajudar, porque nem sempre nós conseguimos fazer o bem que queremos, e aborrecemos, Pai, as nossas atitudes em nosso espírito, pois o desejo da nossa alma é adorá-lo, é agradá-lo em tudo.
mas estamos lutando contra esse homem de carne, esse homem exterior, que batalha contra o homem de dentro. Oh, meu Deus, enquanto aqui vivermos, nos ajude a manter nosso vaso em consagração, em pureza, em bom testemunho, em bons desejos. Que o Senhor abençoe a congregação, os irmãos que estão presentes, aqueles que não puderam vir, alguns viajaram. Que o Senhor ponha a tua mão estendida para abençoar e livrar do mal. Nós oramos, Pai, nesta tarde, crendo no nome de Jesus Cristo. Aleluia, amém. Podeis assentar, Deus abençoe suas vidas. O tema que temos esta tarde, extraído do versículo em que lemos: em que consiste a tua força? Queremos falar um pouco sobre isto, obviamente baseando-nos na Escritura, a Bíblia Sagrada, da qual cremos, e também alguns parágrafos da mensagem Para Onde Foi a Tua Força, Sansão. Amém. Aleluia. Nós conhecemos a história da vida de Sansão, como foi que tudo começou. Sua mãe era estéril, e se você observar na Bíblia, os grandes homens de Deus, muitos deles nasceram de mães que foram estéreis. Profetas, homens que Deus ungiu de uma forma especial e foram líderes para a libertação do povo de Deus. Amém. E sua mãe então concebeu, recebendo a visita de um anjo, lhe passando algumas informações, como ela tinha que se manter, não beber nada de bebida forte, qualquer coisa que viesse da videira, não comer nada imundo, porque o menino que iria nascer dela era nazireu desde o ventre. Amém. E assim foi. E Deus estava com Sansão já desde o ventre. Nós vemos, o profeta fala que os produtores de filmes colocam um personagem, um artista, um homem grande e muito forte, quando escolhem para fazer um filme sobre Sansão. E eles praticamente querem inconscientemente tirar a glória de Deus, porque a força que havia em Sansão não era dos músculos, dos braços de Sansão, mas vinha de Deus. Nosso profeta disse que ele era um homem de pequena estatura, e chega até mesmo dizer que ele parecia um efeminado, com aquelas 7 tranças penduradas. Era um homem de pequena estatura. Da mesma forma, Davi, um menino magrinho, pequeno, mas não era Davi, não era Sansão, não é eu, não é você, não foram os apóstolos. Em que consiste a tua força? A força que tens, em que consiste? Sabemos que Dalila sabia que Sansão tinha um poder oculto. No parágrafo 55, mas Dalila teve que fazer algumas verdadeiras manobras, porque ela tinha que deter Sansão. Ela sabia que ele era um poderoso homem de Deus e tinha um poder oculto. Agora ela tinha que fazer algo para fazer
todo tipo de encantamentos para tratar de detê-lo. Bem, isso é o que o mundo tem feito com a igreja. Tem feito todo tipo de manobras. Você pode fazer isso ou pode estar melhor aqui, você pode fazer isso, aquilo outro, até chegar a um ponto em que a igreja está quase morta. Então, o profeta compara a vida de Sansão com a igreja. Quando a igreja recebeu no Pentecoste o poder de Deus, recebeu o Espírito Santo, e Deus começou a usar a igreja, e nada daquilo que fizeram os governos, os imperadores, para detê-los, para calar-lhes a boca, nada foi eficaz. Eles nunca conseguiram extinguir os cristãos totalmente da face da terra. Em que consistia a força daqueles cristãos quando eram levados perante Nero, perante as multidões nas arenas? Em que consistia a força deles para enfrentar a morte? Havia um poder oculto que os ungia poderosamente, em que eles não negavam a Cristo. Há um poder oculto na vida de um cristão que hoje não segue apenas a doutrina de uma igreja, mas sim a doutrina bíblica dos apóstolos. Amém. E que ama a Escritura. Amém. Há algo que unge, que fortalece, que guarda e que mantém você fiel. Aleluia. Então nós vamos narrar rapidamente, de uma forma assim para você avaliar e tirar disto uma mensagem para você. Sansão era nazireus, já falamos isso. E quando o Espírito de Deus se apossava poderosamente de Sansão, então era o Espírito de Deus. Fica bem claro que era o Espírito do Senhor, amém, que se apossava poderosamente de Sansão. Aleluia. E usava seus braços, seus músculos, seu corpo, da mesma forma como Deus usa hoje homens de diversas maneiras, aleluia, para profetizar, para pregar, para orar, amém, para realizar maravilhas e milagres, amém, e socorros. Glória a Deus. Então Sansão viu um leão e o tomou com as mãos e o matou. E deixou o leão ali na beira da estrada estirado. Matou um leão como se matasse um gatinho, como se matasse um pinto. Havia um poder nele. Como que um homem sem um poder oculto, sobrenatural, vai poder lutar com um leão e o matar? É verdade. Então você vê que havia algo escondido na vida dele. Ele sabia o que era. Ele tinha um voto. Ele sabia onde estava este segredo. Aleluia. Aleluia. E as pessoas queriam entender como que pode um homem ter a força que ele tem. E as pessoas olham a igreja e olham você e perguntam entre si, se questionam, como que essa irmã consegue se manter desta maneira, não cortar seus cabelos, não usar pinturas, não usar calças e bermudas e coisas. Como que ela consegue? Aleluia! Como que esse homem consegue se manter fiel? Eu estou pegando lá e trazendo para os nossos dias. Amém. Como que esse homem consegue se manter fiel? Como que essa moça consegue se manter fiel na faculdade, no trabalho, no escritório? Ela sendo tão linda,
tantos rapazes querendo namorar com ela, porém ela nem sequer olha para eles. Glória a Deus. Eu conheço moças da mensagem nesta condição. Amém. Há um poder escondido. Em que consiste a tua força? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que dá graça para ser fiel, que dá graça para ser luz do mundo, que dá graça para ser sal da terra. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus tinha um propósito e um plano na vida de Sansão. Deus tem um propósito e um plano na tua vida. Amém. Talvez diferente do de Sansão, mas é um plano, Amém. é um propósito, Amém. é uma graça Aleluia. de um jovem passar a sua juventude nos caminhos do Senhor. Verdade. De um jovem deixar o mundo e vir para a igreja. Amém. Tem um poder escondido aí. Amém. Porque a pressão virá, as perguntas virão. Como que você consegue ser assim? Aleluia. Porque é algo novo, é algo diferente, é algo que chama atenção. Aleluia. Quando o mundo está caindo aos pedaços, quando a sociedade está corrompida, quando os governos estão se vendendo por ouro, por prata, por dinheiro, por cargos, quando as igrejas já não pregam mais a verdade, quando os púlpitos estão quebrados espiritualmente e não há mais poder, não há mais força nos ministros para pregar, chamar o errado de errado e o certo de certo. É verdade, Senhor. Aleluia. E eles arrumam até argumentos para dizer para os fiéis, para os patriarcas, para os irmãos, os antigos da igreja, que os tempos mudaram, que eles foram legalistas lá atrás e que agora não precisa exigir tanto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Ele não tem mudado. Aleluia. Em que consiste a tua força? Em que consiste a tua força, igreja? Em que consiste a tua força, irmão? Tem um ponto aí onde consiste e você tem que guardar isto. Amém. Porque o inimigo quer descobrir. Aleluia. Aquela força de arrancar um portão. Mesmo antes de Sansão arrancar o portão, ali em Gaza, ele foi até a cidade e viu uma mulher prostituta e entrou a ela. E os homens souberam que ele estava na cidade, cercaram a cidade até o amanhecer, os filisteus, porque queriam pegá-lo e matá-lo. Porém, Sansão saiu à meia-noite e arrancou o portão com os umbrais, com a tranca, com tudo. Colocou sobre as costas, subiu a montanha e colocou lá em cima. Me veio a inspiração esta semana, quando eu tive que fazer um excesso de força lá na minha casa trabalhando. E eu pude então pensar, e aquela força? A força que Deus deu para Sansão, porque para mim colocar aquelas lajes lá em cima, naquela churrasqueira, eu tive que fazer muita força sozinho. E eu fiquei pensando o valor da força. E aí a escritura veio, e a força que estava em Sansão, não era de Sansão, era Deus em Sansão. Quanto libertação trouxe, quanta vitória trouxe, enquanto que Sansão se mantinha fiel. E aqui está um problema, um detalhe. Sansão saiu e se deitou com a prostituta. Errado ou certo? Errado, né? Mas mesmo assim, ele saiu dali e Deus não tinha deixado ele. Ele saiu dali e tinha força para arrancar um portão. E aí é onde mora o problema. Porque o crente sai e peca, e vem para a igreja, canta,
e vem para a igreja, prega, e vem para a igreja, sente emoção, e vem para a igreja, fala a língua, e vem para a igreja, pula. Então ele pensa, não tem problema. Só que o diabo, ele é esperto, ele vai te cevando, e te pegando aos poucos. Ele vai dando corda para você, e faz uma vez, e parece que não tem problema, a unção continua contigo, e faz outra vez, e assim vai indo, até que ele dá a atacada final. É verdade. É verdade, Senhor. É como o marido de uma pessoa da família, gosta muito de pescar e caçar. Então os familiares diziam, ali no arroio tem determinado tipo de peixe, mas ninguém pega, não cai com isca nenhuma. Ele disse, eu vou pegar. E ele, com prudência e paciência e sabedoria, ele conseguiu pegar. Aí todo mundo queria pegar. Ele começou a visitar frequentemente aquele arroio e olhar, ele via aquelas carpas grandes nadando, quando via ele sumia. Disse, eu vou pegar. Então ele descobriu que tipo de alimento elas gostam e começou a colocar em pontos fixos, como isca, foi cevando elas. E aí elas vinham ali e comiam, elas começaram a frequentar aqueles ambientes. Até que um dia ele colocou um anzol naquelas iscas. É assim que o diabo faz. Ele vai levando você aos poucos, não dá nada hoje, não dá nada amanhã, não dá nada depois, mas de repente tem um anzol para enganchar no seu pescoço e te arrastar para o inferno. Desculpa ser rude, mas é a verdade. Ele vai levando a mocinha, ele vai levando o irmão, e vai levando até que afunda. Em que consiste a tua força, igreja? Você tem que guardar o voto, você tem que guardar o segredo. É glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Sair da cama de um motel e arrancar um portão daquele tamanho? Eu quase que me rasguei no meio para levar aquelas lajes de concreto ali para cima. E eu fiquei pensando, e aquele portão? Aí eu pude ver, eu pude sentir realmente o quanto Deus estava em Sansão. E ele sabia disto. E as pessoas olhavam aquilo, mas nós temos que descobrir como que pode isto. Nós temos que deter ele. Nós temos que deter essa irmã. Nós temos que deter aquela moça. O diabo não se conforma. É verdade. Quando você é um nazireu de Deus, porque você, igreja, tendo o Espírito Santo, você, irmã, com seu cabelo, você é um nazireu de Deus. Mas os diabos do inferno quer botar tesoura aí. Quer tirar o teu véu, quer tirar o teu segredo. Aleluia. Vem desta forma. Em que consiste a tua força? Aleluia. Glória a Deus. Em Isaías 30, versículo 15, tem uma tradução. Tem uma tradução que diz: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança, estaria a vossa força, mas não quisestes. Aleluia. Na tradução Scofield: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Em vos converterdes e em repousardes, em se manter confiante, ou seja, entregando o seu caminho ao Senhor. Porque aqui no versículo 16, eles disseram: não, antes sobre cavalos fugiremos,
Portanto, fugireis e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Quer dizer, o homem tenta por si próprio encontrar a saída para os seus problemas. O homem por si próprio, ele tenta fazer algo para merecer o céu. O homem por si próprio, ele pensa assim, eu tenho que fazer algo para ser digno de ser um cristão e tomar a ceia e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Aleluia. E quando ele não consegue obedecer tudo que ele sabe que tem que obedecer, ele se frustra tanto, 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 que ele não tem força para levantar e voltar. Sabe por quê, irmão? Porque é bem verdade que temos que nos esforçar, mas é bem verdade que nós temos que repousar em Deus. E que nós temos que colocar nele a nossa confiança. E saber, acima de tudo, que o que nos põe no céu é a graça. E a graça é uma dádiva de Deus. Você entra com a fé e Deus cobre você com a graça. Aleluia, que é favor imerecido. Mas temos que ter consciência, saber que por mais que nos dedicamos, nós sempre vamos ter um espinho na carne. E quando pregamos, é a questão do pecado voluntário. O profeta disse, Deus não nos condena por ter nascido pecadores. O nosso problema é que Deus nos condena, quando Ele nos condena, é quando somos pecadores voluntários. Aleluia. Aleluia. Veja, a força de Sansão vinha de Deus. Da mesma forma é a igreja. A força da igreja, o sucesso da igreja, vem de onde? Do Espírito Santo. Amém. Da liderança do Espírito Santo. Amém. Jesus comissionou a igreja para esperar a descida do Espírito Santo. Depois disso, ser-me-eis testemunhas. Jesus não permitiu que eles saíssem para pregar sem antes receber o Espírito Santo. Antes dele ascender aos céus, ele deu essa comissão. E eles esperaram até que o Espírito Santo os selou. Amém. E aí saíram para pregar. Aleluia. O próprio Senhor Jesus foi para o deserto, porque ele recebeu ali a pomba do Espírito Santo e foi guiado para o deserto. Depois ele voltou e começou a pregar. Aleluia. Então essa força, por isso eu li aqui na quarta-feira Davi dizendo, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Confiou o meu coração nele e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Aleluia. Davi sabia que o Senhor era a força dele. Aleluia. Eu disse aqui na quarta-feira, Davi começou a sua jornada depois que Samuel o ungiu. Davi matou o Golias, um gigante enorme, guerreiro treinado. E Davi o matou com aquela funda, com aquela pedra. Aleluia. Vê? E Davi foi então trazido para o arraial e ficou ali entre os homens, próximo de Saul, e cresceu e lutou as guerras de Israel, e casou-se com Mical, e o Senhor era com Davi, até que Saul começou a persegui-lo, e ele fugiu para os desertos, e ficou nos desertos, e estando nos desertos, muitos homens que viviam no deserto se juntaram a Davi.
homens endividados, homens de espírito amargurado, homens que não tinha lugar para eles na sociedade. Foram os valentes de Davi. Esses homens viviam no deserto, e tinha muitos deles no deserto, mas você não tem nenhuma história sequer na Bíblia dele se juntar a outro homem. Mas quando Davi caiu lá, o que tinha Davi que eles viram? Davi souberam que Davi estava lá e se juntaram e formou um exército. A força que estava na vida de Davi, que ele lutou tantas guerras, e não foi guerras como as de hoje, que é apertar botãozinho e mandar um míssil lá na casa do inimigo. Eram guerras que ele tinha que ir e enfrentar as lanças, as flechas, as espadas, corpo a corpo. Tempo terrível aquele, ainda bem que eu não vivi lá. Os flecheiros eram os mais temidos, pois eles atiravam em ordem e vinha aquela chuva de flechas. E aí você vê quantas guerras Davi enfrentou. Mesmo Saul atrás dele com 3.000 soldados, não conseguiu colocar a mão nele. Mas pelo contrário, Deus colocou Saul 2 vezes na mão de Davi, e Davi poupou, respeitando, porque ele era ungido do Senhor. E você não tem na Bíblia escrito que Davi morreu com uma lança atravessada, ou com uma flecha, ou que cortaram o braço dele fora com a espada. Mas encontramos na Bíblia que ele morreu de velho e farto de dias, sobre o seu leito. Quantos que gostariam de tirar a vida de Davi, porque seus nomes ficariam na história? Porque o nome de Davi se aclamou por todas as terras quando ele abateu o gigante Golias. Então agora matar o Davi seria algo de muita glória para aqueles homens. Mas o Senhor é a minha força. Amém. E o meu escudo. Confiou o meu coração no Senhor e eu fui socorrido. É importante observarmos de onde vem a nossa força. É importante nós não acostumarmos com as nossas vitórias. Não torne comum suas vitórias. Porque quando o indivíduo está aprendendo a dirigir, ele cuida tudo. Ele gruda com as 2 mãos no volante e ele não olha para o lado. Eu sei, quando eu comecei a dirigir, eu não olhava para minha esposa. Os irmãos até brincavam. O irmão Júlia gruda na direção e vai de Porto Alegre a Novo Hamburgo, nem olha para a irmã Nelly. Ela conversava e eu, Mas depois que você já acha que é profissional, já solta uma mão, já olha para o lado, já conversa, cruza o pardal, nem vê, leva multa. Porque você já não está mais atento, porque você acha que já é um bom motorista. Quando você já tem anos de fé, você já saiu de tantas, você começa a brincar. Você acostuma a ter vitória, porque Deus tem misericórdia e te dá vitória. Não brinque demais. Sansão brincou demais. Sansão foi brincando com Dalila. E Dalila queria descobrir o segredo dele. E ela era capaz de fazer qualquer coisa para mantê-lo nos seus braços. E acariciá-lo e fazer dormir. Até que ela o importunou tanto. E ele foi inventando história, e foi indo, e foi indo. E a terceira mentira dele, aí já chegou nos cabelos, trançar os cabelos e tecer ali. Já conseguiu chegar ali, e até que chegou um momento que na 4ª importunação dela, ele abre o segredo. Então ela fez ele dormir no seu colo e cortou suas tranças. Meu Deus. E quando ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e acordou ele, e ele disse: eu sairei desta vez como das outras. Porém, não sabia que o Senhor já tinha se apartado dele. E então ele provou
o gosto da humilhação e da derrota. Ele provou que sem Deus ele não era capaz de vencer aqueles inimigos. É verdade. Que sem Deus eu e você não somos capazes de vencer o pecado. Não somos capazes de vencer. Aleluia, o nosso inimigo, Satanás, é um guerreiro de 6.000 anos. E ele já enrolou os pés de muita gente que esteve muito perto de Deus. Verdade. Porque estar perto de Deus, ele não assusta com isto. Ele era um querubim ungido e estava ao redor do trono de Deus. Essa é a origem dele. Verdade. Você sabia disto? Amém. Que antes dele ser o Satanás, o diabo, ele era Lúcifer. Verdade. Aleluia. Ele era um querubim ungido e muito lindo, dos mais lindos. Verdade. E ele tinha poderes. E ele liderava a orquestra celestial. É verdade. Porém, em seu coração houve engano. Ele quis ficar acima de Deus. E por isso ele caiu. Porque Deus não divide a sua glória. Amém. Ele dá o seu poder, sua força. Mas a sua glória ele não divide. É verdade. Em que consiste a tua força? É a pergunta esta tarde. Lendo aqui uns parágrafos, começando no 9. Deus toma as coisas simples para realizar suas grandes obras. E apenas coisas comuns. Às vezes deixamos passar por alto a coisa real que Deus quer usar, tentando encontrar algo grandioso. E como eu disse, Sansão e Dalila são muito parecidos com a igreja, e quero compará-los desta maneira, esta noite. Sansão foi um grande homem, enquanto seguia o Senhor, e enquanto ele guardava os mandamentos de Deus, andava com Deus, Deus o usava. Quantos homens hoje, quantas pessoas, eu digo com pesar no coração, não me ouça como se eu fosse um legalista, cruel, não. Digo com pesar de sentimento na minha alma. Quantas pessoas que já foram usados por Deus. Quantas pessoas que quando elas chegavam, o diabo sabia que ali tinha uma vida, um testemunho. E hoje não conseguem mais. Você já observou que quando nós erramos nos sentimos fracos? Verdade. Já observou que quando nós cometemos um erro e sabemos que naquele dia nós erramos, e de repente nós repetimos o mesmo erro de sempre, nós não temos força para orar? É verdade. Nós não conseguimos orar como nós orávamos antes? E às vezes vamos até dormir sem orar porque sabemos que não temos graça, não nos sentimos encorajados para orar. E se vamos orar, só sabemos dizer misericórdia, meu Deus. Ó Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa. Nós pedimos 10, 15, 20 vezes para Deus perdoar. Em que consiste a tua força? Em obedecer, Amém. em vigiar, em não brincar com o diabo, porque ele não está brincando conosco, em não brincar com os nossos pontos fracos. Meu Deus, isso O ponto fraco de Sansão, que ele era mulherengo. Ele se dobrava aos carinhos das mulheres e ele não resistia à pressão. Sua primeira esposa o importunou tanto, chorou 7 dias das bodas para ele contar o enigma, perdão. Ela chorou e ela fazia chantagem, ela dizia: você não me ama, Sansão? Eu ainda não sei o seu enigma. E Sansão disse: olha, eu não contei nem para o papai nem para a mamãe, vou contar para ti. Aí está a prova que você não me ama. E começou a chorar e fazer pressão psicológica e importuná-lo. E aquilo foi cansando, até que ele contou. Até que ele contou. É uma das estratégias que o diabo faz, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Já ouviram esse ditado?
fiz um contrapiso lá em casa 3x1. Estava curadinho, secadinho. Começou uma goteira lá do telhado em cima. Puc, 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 puc. Já tem um buraco dessa fundura assim. É que pode isso, irmão José? Aí eu comecei, será que o cimento estava ruim? E ela conseguiu descobrir. A mesma estratégia usou Dalila. Ela foi importunando-o tanto que a sua alma se angustiou até a morte. E ele entregou a pepita de ouro. Verdade. Não entregue a sua pepita. Amém. Não entregue. Em que consiste a tua força? Já notou quando você está conseguindo dar fiel a Deus, está fielzinho, está tudo certinho. Você anda de peitinho estufado. Você ora, dá glória a Deus, aleluia. Mas quando o inimigo consegue fazer a gente errar, verdade, é dessa forma. A consciência condena, né? Acusa. Se a tua consciência não te condena, tenhas paz com Deus, está escrito, né? Mas a gente, porque eu não quero aplicar isso como negativo, mas como positivo. A gente logo já não consegue orar, porque sabe que fez errado. E isso é um sinal positivo. Negativo é quando a pessoa assim, eu não estou nem aí mesmo. Verdade. É verdade. Eu não estou nem me importando mesmo. Aí complicou mesmo uma coisa. Aí a pessoa diz, eu acho que eu nem eleito sou. Em que consiste a tua força? Eu acho que eu não sou eleito. Sim. Mas como? Quer se sentir eleito? Vivendo no mundo do pecado? É verdade. Conhecendo a palavra, sendo batizado, desviado, fazendo tudo que o mundo faz? É Deus. Quer sentir o quê? Arrepios, calafrios, falar língua estranha? Às vezes bebendo, fumando, andando como ímpio? Olhando tudo quanto é porcaria na TV? É Deus. Aí vem no culto, não sente nada, vai sentir como? É verdade. Tem misericórdia de nós. Se um santo de Deus que vive devoto a Deus, às vezes luta um culto todo para poder sentir a graça. É. Vocês concordam ou não concordam? Amém. É verdade. Eu mesmo, como ministro, não que eu queira ser mais do que vocês, eu passei um período que parece que eu estava num deserto. Eu não conseguia sentir a presença de Deus. Eu pregava meus sermões, usando conhecimento intelectual, dando tudo de mim, e orava e jejuava, e não sentia a presença de Deus. Parece que Ele tinha me abandonado. Eu precisei fazer um esforço extremo. Nesta condição, eu liguei para um pastor e disse, eu quero sair, fazer um roteiro contigo, ir por todas as igrejas por onde tu passas, para pregar cultos todos os dias, e encerrar domingo com 3. Sim, se eu tenho que me aquecer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me jogar na fogueira. Amém. Se eu estou me sentindo distante e me sentindo fraco, eu tenho que comer, eu tenho que me aquecer, eu tenho que buscar. É a verdade, aleluia. Agora, se eu ficasse ali, eu acho que eu não sou eleito. Eu acho que Deus me abandonou. Estou fraco. Ninguém aqui é galinha angolista. Nós somos filhos de Deus. Mas nós temos que lutar. Tirar forças da fraqueza. Em que consiste a tua força, Sansão? Sansão se saía muito bem. Ele teve um bom começo. E ele se saiu bem até que começou a flertar. O flerte, o flertar com o mundo. A pessoa sai da igreja debaixo dos conselhos do ministério e vai flertar com o mundo. Aonde Sansão arrumou problema? Nos namoricos dele. Ficou malandro, namorador. E porque a unção estava com ele, ele achou que podia continuar. Que silêncio, né? É a verdade. É desta forma. Sabe, irmãos, tem que ter mais pregações como essa, espalhadas por esse Caxias todo aí. Tinha que ter. Aleluia!
Por que a igreja está sem força hoje? Por que os crentes não têm mais força? Por que os nossos lares não têm mais oração? O irmão Brandes que chegava nas casas, os irmãos estavam orando, ele se sentava no degrau da porta e ficava por horas ali esperando até que encerrasse o culto de oração. Ele não batia na porta para não atrapalhá-los. Deixava eles ir até onde eles quisessem. Os lares viviam em oração, em consagração, com bons hinos. E os lares eram fortes. Aí o diabo pensou, eu tenho que roubar essa força. Eu tenho que entreter eles com algumas coisas. Lembra o tempo que não existia televisão? E quando apareceu a televisão, até tinha hinos, né? Ainda você encontra na internet esses hinos antigos, né? Combatendo a televisão. O diabo armou uma cilada, ele disse, bom, esses crentes não vão do mundo, eu vou botar o mundo dentro da casa deles. Eles não vão lá no cinema olhar, eu vou botar o cinema dentro da casa deles. Eles não olham a sessão da tarde, eu vou botar dentro da casa deles. Aí você passa 2, 3 horas olhando um filme, mas não aguenta meia hora de joelho orando. Me desculpa, irmão, isso pega todos nós. Por que não temos força? Aí a pessoa diz, eu não tive força hoje. Mas você comeu, irmão? Passa 2 dias sem comer. Sem feijão, sem arroz, sem batata, sem linguiça. Lá pelo 2º, 3º dia, você já começa numa tremedeira e cai. Tem que chamar o SAMU. Passa uma semana sem orar, sem ler Bíblia. Passa 1 ano sem jejuar para ver. Vai ter força como? Eu pergunto, abençoado. É verdade. Me ajuda, Senhor. Mas é mais fácil sentar na poltrona, pegar aquele coisinha cheio de botão e escolher uma programação e olhar. Aí tinha um hino que eles cantavam, tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar no teu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em tua casa a TV tira a visão. Tinha esse hino. Novelas, filmes, futebol e humorismo têm trazido prejuízo para muito cristão. Mas hoje isso é normal, é comum na casa dos crentes. Aí nós queremos chegar no culto e ter culto poderoso. Olha, Deus ainda dá muito para nós pelo pouco que fizemos. Verdade. Nós queremos sair daqui poderosos, fortes, cheios de unção, cheios de dom. É a pura verdade. E Ele nos dá porque Ele vê realmente que se Ele não nos der um pouquinho, nós perece. Se depender de nós, nós temos frito. Desculpa dizer, irmão, eu tenho que dizer. Nós começamos a flertar com o mundo. Nós antes não íamos no cinema olhar um filme, mas hoje nós olhamos em casa. Ei, esposa, faz aí umas pipocas e um chimarrão. Essa chuvinha aí eu vou passar a tarde hoje, olhando uma sessão aqui. Aí depois você, vamos irmão, dá amém. Vamos irmão, dá aleluia. Ô irmão, por que você está dormindo no culto? Lá no filme de bang bang você não dorme, né? Verdade. Lá no filme de Kung Fu você não dorme, né? Eu estou pegando o nosso dia a dia. Os nossos filisteus são espiritual. Verdade. Não é carne e sangue, é espiritual, é diabos disfarçados. Diabos que vieram do inferno para destruir, para roubar nosso poder. Onde é que está o nosso poder, nossa força? Nossa força está na oração. Amém. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nada de oração, nada de poder. É verdade. Você chama um irmão para orar? Chama um irmão para orar. Aí você vai ver como é que é a vida de oração dele lá em casa. Não precisa ir lá. Você conhece quando uma pessoa tem intimidade com Deus.
Você sente na oração dela. Eu não estou falando de oração bonita, palavras bem colocadas. Não, é aquele mel. Tem mel na rocha. Aleluia. Então Sansão começou a flertar e se meteu em problemas. E todo crente que começa a flertar com programas mundanos se mete em problemas. Se nós não temos força para ir naquela festa do tio Biriba, é melhor não ir. Deixa a Biriba ficar emburrado. Mas preserva a tua força, preserva a tua casa, preserva a tua família. Mas tem crente que é tão fraquinho. Se ele não for, a esposa vai dormir virada para o canto uma semana e toca ele para o sofá. E ele é tão carnal que ele não consegue ficar sem mulher. Ele é tão apaixonado que ele não consegue ficar com a palavra. E quer salvar a mulher como vai salvar a casa, a mulher, quem quer que seja? Como que um pastor vai salvar a igreja se ele não ficar com a palavra? É verdade. Paulo diz, pregando isto, fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Em que consiste a tua força? Aleluia. Oh, meu Deus. Ele se meteu em problemas, esse foi o primeiro passo para se desviar. Eu creio nesta noite que o primeiro passo para a igreja se desviar é quando ela começa a flertar com o incrédulo. Essa mulher filisteia era incrédula. Incredulidade é o pecado mãe, né? E Sansão foi atraído por sua beleza. E eu acho que a igreja tem feito muito disto. Tem sido atraída e tem começado a flertar com o mundo. E tentado se padronizar com o mundo. Olha os shows evangélicos hoje, os cantores. Olha os palcos como é que é. Esses dias eu estava vendo. Não tem diferença do mundo. Luzes, a maneira que eles se comportam, e a galera lá embaixo mascando chiclete, né? E cantando o hino de vitória, cantando o hino de pular montanha, de saltar, atravessar mar. Eles cantam o hino assim, parece que eles estão nas alturas. Só a letra. É verdade. E os músicos lá, os correntão, né? E o vocal lá, pintadinho, com a boca aparecendo, né? Um moranguinho vermelho, né? Aquelas vozinhas de anjo, canta que nem anjo e mente que nem diabo, porque não vive o que canta. É verdade. Eu estou pregando a mensagem, irmão. Amém. Louvado seja Deus. Você que chegou agora e não sabe, profeta fala essas coisas. Amém. Cantam que nem anjo, mas vivem que nem diabo. Saem dali, vão para um motel, saem dali, vão beber cerveja, saem dali, vão prostituir, vão se embriagar. Verdade. Copiando o mundo. Sucesso, dinheiro. Algum tempo atrás, muitos anos, um irmão abençoado estava lá com seu radinho escutando aqueles hinos antigos, né? Que a turma chama os reco-reco, né? E tá aí com esse reco-reco de novo. Firiri, fororó, entende? Aqueles cantores bem antigos, sem muita produção, na música, na voz e nada. Aí a filha adolescente passou e cutucou na prima e disse, ó o pai aí. Olha o pai aí escutando os reco-reco dele. Ai, como é que pode gostar de escutar isso? Ui, virou a cabeça e saiu. É, porque tem que escutar os modernos hoje, né? Tem que escutar os... Ei, Jesus! Ei, Jesus! É o que eles querem escutar hoje. Hoje qualquer um faz um CD, né? É só bater uma latinha, bater o pezinho, ei, Jesus, ei, Jesus. Um dia embarquei num carro de um irmão, não aqui, foi me buscar num determinado lugar, e quando eu entrei, ele estava escutando um som da pesada desse, e eu fiquei olhando assim. Quase que eu pedi, irmão, para aí, desce aí, eu vou pegar um Uber. Isso aí é coisa de crente da mensagem escutar. Esses incrédulos aí, do meu dinheiro dizimado, eles não vão.
Eles não vão fazer sucesso. Comprar seus discos, seus CDs, hoje nem é mais, né? Nem sei se existe venda de CD mais. Eu estou pegando o quadro de hoje. Você olha lá, Sansão, como é que você vai fazer uma burrada dessa? Aí você olha hoje, como é que os crentes estão fazendo a burrada que estão? Verdade. É a mesma coisa, irmão. É a pura verdade. É verdade. Sansão se ajuntou com más companhias. E você sempre deve lembrar que quando você anda com más companhias, você está fora da vontade do Senhor. Amém. Minha velha mamãe sulista costumava me dizer, se você se deitar com um cachorro que tem pulgas, você se levantará com pulgas. Verdade. Aleluia. Essa é uma expressão rude, mas tem muito senso comum no cotidiano. Você simplesmente não consegue se associar com as coisas do mundo e continuar a ser espiritual e humilde perante o Senhor. Você é conhecido pelas suas companhias. Há um velho ditado que diz, diga-me com quem anda e eu te direi quem você é. E quando a igreja começa a se manter a companhia com o mundo, então não é nada mais que o mundo. Ela se aparta do companheirismo do Espírito Santo, se aparta da companhia de Deus, dos anjos e da herança de Deus, quando começa a flertar como Sansão fez. E onde a igreja começou o seu flerte foi quando ela começou a tentar padronizar as coisas de acordo com o mundo, para ver os sucessos que o mundo pode oferecer. E nós nunca fomos ordenados por Deus para tentar acompanhar o mundo. Nunca fomos tão brilhantes e resplandecentes como o mundo. Creio que está escrito nas Escrituras que o reino dos filhos deste mundo é mais brilhante do que os filhos do reino. Eles são mais inteligentes, tem sido assim desde Caim até Abel. Agora, começamos a nos afastar da velha tendência do companheirismo com o Espírito Santo. Eu quero voltar a isto. Amém. Você deseja isso? Amém. Voltar à velha tendência do companheirismo com o Espírito Santo? E nós começamos a flertar. Uma coisa que começamos a fazer foi quando Deus começou a usar a igreja primitiva. A primeira coisa que fizeram foi organizar uma igreja chamada Igreja Católica Romana. Foi a primeira organização. E eu não tenho nada contra a organização se ela traça suas linhas para se encontrar com a próxima organização. Mas se isso a mantém dentro de seus próprios limites e sem companheirismo, então isso está errado. É verdade. Porque nós temos que ter companheirismo em torno da palavra de Deus. E a igreja começou a seguir o mundo. Eu já estou concluindo, irmãos. E o diabo poderia ter pensado que eles tinham a igreja amarrada quando organizou a igreja católica. Mas quando o desafio veio, os filisteus estão sobre ti, Sansão. Levantou-se um Martinho Lutero, que rompeu todas as cordas e saiu pregando justificação. E o diabo viu que esse não era o poder escondido da igreja. E o objetivo de Dalila era encontrar em que consistia o poder dele. E lá era onde ela poderia destruí-lo, depois que ela encontrasse de onde provinha o poder dele. E é isso que o diabo está tentando fazer com a igreja, é encontrar o segredo desse poder. E depois, então, que organizou a igreja luterana, Deus levantou João Wesley. Mas veio novamente os filisteus para, e organizaram ali. Então Deus levantou o movimento pentecostal, lá por volta do ano de 1900, e a restauração dos dons. Mas hoje eles estão todos divididos. Se organizaram também. Porém, a palavra de Deus diz, haverá luz no entardecer. Eu restaurarei. Chegou a mensagem nova ali. O que é locusto, o pulgão, o gafanhoto. Eu restaurarei. E aqui estamos nós,
em século 21, pregando a mensagem. Glória a Deus. E o que temos que fazer? Guardar o nosso segredo. Porque hoje também já há uma tendência de organizar isto. Já há uma tendência de distanciar-se do original. Verdade. Aleluia. Em que consiste a tua força? Eu quero que você observe para concluir. Você tem vencido muitas lutas até aqui. E você sabe como e de que maneira tem vencido. E é justamente isso que você tem que alimentar. E eu quero que você observe todas as vezes que você se afastou disto, que te dá vitória, te dá força, você arrumou problemas. Eu arrumei problemas. Então você já sabe aonde você arruma problemas. Você já sabe o que é que você faz e arruma problemas. E você já sabe o que é que você faz e obtém vitória. E se você sabe que se afastar da igreja, você só arruma problemas, só enfraquece, e você sabe então que vindo na igreja, mesmo lutando, você se mantém, e você alcança força, então é na igreja que você tem que estar. Aleluia. E se você sabe que olhar a sessão da tarde te enfraquece, então é melhor não olhar mais. E se você sabe que em vez de olhar a sessão da tarde, você tira um tempo para orar e ler sua Bíblia, que isso então te dá alegria. Então se você quer a alegria do Espírito Santo, você vai fazer aquilo que te dá a alegria do Espírito Santo. Você vai ser sábio. Se eu sei que esse alimento me faz mal, não vou tentar ao Senhor, eu não vou comer dele. Eu vou comer aquilo que me faz bem. Porque se eu não estiver bem, o meu humor vai descer. É verdade. E as pessoas terão que me suportar com o meu mau humor. O que foi, João? Eu comi ali uma linguiça, me fez mal. Eu sei que não me faz bem, mas eu gosto demais, eu fui comer. E agora eu tenho culpa do teu mau humor, João. A Maria tem culpa do teu mau humor. Você agora está azedo porque comeu a linguiça que sabia que não podia comer. É assim que as pessoas são. Elas procuram o problema, e aí elas ficam erradas, e aí descarregam nos outros. E elas sabem que não podem. Em que consiste a tua força? Em que consiste a tua alegria? Você ouve irmãos dizer, e você sabe que eles antes, com dons dados por Deus, cantavam na igreja que era uma bênção. O que houve, irmão? Uns problemas aí, Os problemas aí eu não estou cantando mais. Se livra do problema. Volta para o posto do dever. Amém. Glória a Deus. Amém. Podemos dizer aleluia? Aleluia. Então, irmão, a nossa força vem do Senhor. Amém. É Ele que sustenta nossos braços, nossas pernas, nosso espírito. As vitórias de Davi vinham do Senhor. As vitórias de Sansão vinham do Senhor. Matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. O irmão Brandt disse que aqueles filisteus usavam capacetes de bronze, grosso. E em cada batida que Sansão dava na cabeça deles, afundava o bronze no crânio e morria o soldado. Uma queixada de jumento, afundar um capacete de bronze. Você captou a mensagem, irmão? A força sobrenatural. E eu percebi assim, porque, olha, eu fiz tanta força para colocar aquelas lajes lá em cima. E aí eu pensei, meu Deus, como é que pode Sansão agarrou um portão, carregou nas costas sozinho. E ele não cortou o portão em 3 partes. Eu dividi a minha laje, fiz 3 tamanhos, porque se fosse um tamanho único não levaria. Como que eu iria levar uma laje de quase 1 metro de largura, 96 centímetros por 2 de comprimento, dessa grossura? Eu fiz em 3 partes e mesmo assim tive que fazer tanta força. Aí eu pensei, e essa força de Sansão? Deus estava ali. Mas os carinhos e a sedução da Dalila fez ele entregar. Seus olhos foram arrancados, irmão.
Quando os filisteus o pegaram sem força, o Senhor tinha se afastado, arrancaram os seus olhos. E foram lá no moinho, tiraram o burrinho que tocava o moinho e botaram Sansão. Rodearam o moinho. Fizeram dele o burrinho de rodar moinho. O homem que veio para liderar e libertar o seu povo. Você veio para libertar. Deus veio te libertou para você libertar sua casa, sua esposa, seus filhos, sua família. Coloque-se de pé, irmão. Oh, meu Deus. A nossa força vem de Deus. Oh, aleluia. Uma palavra de oração. Amado e querido Deus, soberano Criador, eu quero te agradecer. Eu sei que é um sermão tão rude, meu Deus. E noto que as pessoas quase ficam sem saber o que dizer. Porém, isso veio como um remédio para salvar. Como uma vacina preventiva. Como uma vacina para que nós possamos saber que a força que temos em servir a Deus é o Senhor quem dá. E não podemos perder essa força, entregar essa força por causa de programas mundanos, por causa de comprometimento com amizades mundanas. Nós não podemos perder essa força. Não queremos estar aqui na igreja sem essa força. Não queremos orar sem essa força. Não queremos ouvir a palavra. Não queremos cantar sem essa força. Restaura a nossa força. Uma vez mais, Senhor. Restaura a força desta igreja. Perdoa nosso pecado. Limpa nosso coração. Salva a nossa casa. Salva a nossa família. Ajuda-nos a trazer as coisas boas para dentro da nossa casa. Tirar as coisas ruins. As mesmas coisas ruins que um dia já tínhamos tirado. E que tornaram a voltar. Que possamos tirar. E colocar as coisas boas. E atrair o Espírito Santo para a nossa vida. Para a nossa casa. Para a nossa oração. Para o nosso jejum, para a nossa madrugada com Deus, que as nossas irmãs, que essas jovens mães, que elas possam estar ali, com o Espírito Santo em seus corações queimando, ardendo, e orando e cantando, que as nossas crianças possam ter incentivo pela Bíblia, pelo culto doméstico, não por porcarias de videogame, de desenhos que não trazem nada de Deus para eles, que os deixam agitados. Ó Deus, É verdade, Senhor. que possamos salvar nossos filhos, levando eles ao Espírito Santo. Possamos salvar nossas esposas, as esposas possam salvar seus maridos, sem ter que pregar com palavras, mas com a vida, com a oração. Amém. Derrama o Espírito Santo aqui nessa igreja, Senhor. Derrama o Espírito Santo aqui, ó Deus. Derrama o Espírito Santo essa tarde. E anima esse povo. Eles às vezes não têm força, Deus. É justamente porque o que é, Senhor? Eles têm tudo para ter força. A mesa é farta. A palavra é ministrada. Tem que comer. Tem que comer a palavra. Tem que aplicar a prescrição da palavra. Para que sejamos fortes. Porque o Senhor não nos chamou para viver em um estado de fracasso, de derrota. Porque o Senhor já derrotou o diabo. Já derrotou Satanás no Calvário. Satanás foi derrotado. O pecado foi vencido.
A morte foi vencida, o inferno foi vencido, tudo vencido. Levanta, igreja, levanta, crente, levanta, irmão. Para de chorar, para de reclamar. Levanta, come a palavra, bebe da água do Espírito. Aleluia! Recebe o Espírito Santo na tua vida. Recebe o Espírito Santo, igreja. Recebe, irmã. Recebe, irmão. Recebe, músico. Você é levita da casa de Deus. Você é músico da casa de Deus. Recebe o Espírito Santo para tocar teu instrumento como Davi tocava a sua harpa. Deus ajuda, liberta, cura. Dá vitória para esta igreja. Tira todo o estado de fracasso. Tira, meu Deus, todo o desânimo. É uma estratégia do diabo, Senhor. Não vou ler a Bíblia hoje, estou cansado. Amanhã estou cansado de novo. E depois de novo. E de novo. Daqui a pouco eu estou pegando a minha Bíblia só no dia de vir para o culto. Satanás tem descobrido. Tem descoberto onde está o nosso poder, nossa força. E ele tem nos afastado da fonte com as bobagens do mundo. Eu te peço que nos abençoe e nos perdoe nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero orar pela irmã Fredeline, pelo seu aniversário, e pelo pequeno Estevão. Venham aqui na frente. Aleluia. Venham aqui para a igreja orar pelo aniversário do Estevão amanhã. E da irmã foi dia 14. Cadê o Estevinho? Está dormindo? Ele não quer vir. Ele disse para mim no escritório que vai fazer aniversário amanhã, 5 anos. Não vai chupar mais bico. E vai dormir sozinho no quarto dele. E outras coisas mais que ele disse que vai fazer sozinho no banheiro. Aleluia, vamos orar? É verdade, Senhor. Levante as mãos para cá. Meu Deus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nossa irmã completando mais um ano de vida, completou nesses dias que passou. Que o Senhor abençoe a vida da minha irmã. É verdade. Que ela continue servindo o Senhor. Sim, Deus. Que ela tenha saúde sempre. É verdade, E muita Pai. felicidade. Toca das Que tuas seja mãos cheia do sobre a Espírito vida dela, Santo. Pai. Guarda a Oh, vida Deus. dela, Pai. Abençoa suas crianças. seu Sim, lar. Senhor. Em nome de Em Jesus nome do Cristo, Senhor Jesus Cristo. nós desejamos saúde Oh, e felicidade É para a verdade. nossa irmã Fredeline. Amém. Para o seu bebê, em nome de Jesus. Sim, Deus. Meus parabéns, irmã. Deus abençoe você. Aleluia. Senhor, abençoe o pequeno Estevão. Sim, Pai. Ele está com um propósito tremendo, Senhor, a partir de amanhã. Oh, Deus. Que o O Senhor Senhor dê a graça ajude para ele. ele. Sim, Que Deus. amanhã ele possa levar o bico mesmo, porque está grudado esse bico agora. Oh, Pai. Abençoa o pequeno Estevão. Sim, Deus. Que ele possa crescer na graça. É e verdade, saúde. Pai. Amém. Pureza. Sim, Possa Senhor. ser essa criança amada. Amém. Inteligente que ele tem sido. É verdade, O Senhor Senhor. abençoe ele, desejamos Em felicidade. nome do Senhor Jesus Em nome Cristo. de Jesus Cristo. Oh, Deus. Deus te abençoe, Amém. filhinho. Parabéns. Aleluia. Ele fez uma promessa difícil, né, irmã Abigail? Ele ama esse bico, né? Mas vamos perdoar ele se ele não conseguir honrar, né? Glória a Deus, que Deus abençoe a igreja. Que a paz de Jesus Cristo seja com todos vós, agora e para sempre. A irmã que visitou, seja bem-vinda. A igreja já deu as boas-vindas. Deus abençoe a todos. Até o próximo culto, quarta-feira.